Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, o Bahia na Libertadores da América, nessa volta, nesse retorno do Bahia, fazendo sua segunda partida fora do Brasil. O Bahia que tinha jogado contra o Strongest, né? E ontem foi enfrentar a equipe do Boston River, lá no Uruguai, no estádio Centenário, estádio de história, né? Copa do Mundo e tudo mais. E o time do Bahia terminou empatando em 0-0 contra a equipe do Boston River. Se você for olhar a nível de resultado, Libertadores da América, um resultado bom para um time que dentro de casa é muito forte, né? Como o Bahia, time muito forte, jogando dentro da Fonte Nova, com quase 50 mil torcedores, prestigiando, empurrando o time, é muito legal. Mas se você for contar, né, daqueles que assistiram o jogo do Boston River, quando o Boston River jogou contra o Ñublense e venceu sua primeira partida no Uruguai e empatou a segunda partida no Chile, a gente vai avaliar da seguinte forma, né? Não foi um resultado legal. Todos nós esperávamos que o Bahia jogasse um bom futebol. O resultado, ele vem em seguida. Se você joga um bom futebol, se você amassa o adversário, se você cria as oportunidades de gol, né? Se você tem uma performance tática e técnica boa dentro de campo, a tendência é que você ganhe o jogo. Então, todos nós esperávamos que o Bahia pudesse ganhar do time do Boston River. E eu que assisti os dois jogos contra o Ñublense, vi que o time era muito limitado. E falei aqui durante os programas, vocês que me acompanham, falei sobre isso, que o Bahia era muito favorito para vencer o jogo, mas o jogo era jogado. Eu faço sempre questão de dizer isso. Que chega lá, às vezes, a coisa dá errado, você perde um jogador expulso no início do jogo, ou machucado, tem algum problema, ou faz um gol contra. Essas coisas acontecem no futebol. Mas 11 contra 11, tática e tecnicamente, né, diferenciando um do outro, Bahia tinha toda a condição. O time do Boston River, guardando o respeito necessário e sendo muito sincero e honesto e falando a voz para que o torcedor entenda, é um time que parece amador. Dentro de campo, no primeiro tempo, gente, foi terrível o time do Boston River. Jogadores da defesa davam um chutão para tudo quanto é lado, não acertavam passe. Bahia pressionando ali até a intermediária, e eles, quando tomavam a bola, chutavam de qualquer jeito. Aí a bola sobrava para Canu, sobrava para o Mingo, para Gabriel Xavier, que voltavam a sair jogando. Inclusive, esses três zagueiros do Bahia jogaram praticamente no campo do Boston River, né? Quase o jogo todo, quando eles estavam em campo. Então, assim, por isso a análise e a avaliação de que o Bahia chegaria ontem lá e venceria a partida se o Bahia jogasse o seu futebol normal, que vem jogando, se o Rogério Ceni escalasse o time certo. Terminou que o Rogério escalou o time como tinha que escalar. É a melhor formação que o Bahia, na minha opinião, apresentou esse ano, com os três zagueiros e o Juba, que sai da lateral e vai para o meio de campo. O Bahia ganha mais um construtor de jogadas no meio. Aí o Bahia passa, ao invés de um 4-4-2, né, ou um 4-3-3, o Bahia passa a ter um 3-4-3, porque Juba fica no meio de campo com Jean Lucas, Caio Alexandre e o Everton Ribeiro, e os três atacantes. Mas nem assim o Bahia conseguiu furar o bloqueio feito pelo time do Boston River. Visivelmente, o técnico Jadson Vieira foi para um sistema de jogo para uma bola, né? Vamos jogar aqui atrás, vamos nos fechar e dar um chutão lá na frente e vamos tentar fazer o gol. E até fez, viu, o gol, só que estava impedido, mas aí já em um outro momento, né, num cruzamento para a área, uma falha do goleiro do Bahia. Volto a dizer, né, o Bahia não tem goleiro e o Bahia precisa, com todo respeito, a gente fala assim, mas aqui é uma conversa de um cronista com o torcedor, né? Os goleiros do Bahia já demonstraram fragilidade para ser goleiro titulares do Bahia. Então essa é uma situação melhor de ser colocada. Então o Bahia ontem, gente, não conseguiu furar o bloqueio do time. O Bahia deu um chute dentro do gol, um chute com Jean Lucas no primeiro tempo, numa boa jogada pelo lado esquerdo, e o goleiro fez uma bela defesa, chutou bem o Jean Lucas, que aliás tem melhorado muito o seu rendimento, muito criticado ele e o Cauli, desde o ano passado, no segundo turno do Brasileiro, mas o Jean Lucas já vem aí de uns 4 jogos jogando muito bem, né? E ontem ele deu esse chute no primeiro tempo, a bola passou perto, teve um outro cabeceio dele,
uma jogada do Everton Ribeiro pela direita, o Everton levanta a bola, ele afunila, né? Nesse momento tinham 2 jogadores do Bahia contra 1 do Boston River, mas a bola veio alta, ele cabeceou e a bola foi para fora. E no segundo tempo, 2 chutes longe do gol, um de Lúcio que corria para um lado para o outro, mas não acertava nada, e a bola foi para fora, não foi dentro do gol. Infelizmente, ontem, quando mais o Bahia precisava do Ademir na direita e do Pulga da esquerda, eles não existiram dentro do jogo. Um jogo como esse, quando você tem um adversário que se tranca ali na parte central da sua defesa, você precisa abrir, dar amplitude, né? Você precisa de profundidade também. E quem faz isso? Ademir na direita e Pulga na esquerda, e os dois ontem erraram praticamente tudo que fizeram dentro do jogo. Estavam sem motivação dentro do campo, não conseguiram driblar, não conseguiram partir para cima. Raramente, 1 ou 2 vezes o Ademir tentou fazer isso pelo lado direito, mas no cruzamento a bola bateu no adversário e não conseguiu. Os meias do Bahia sem a criatividade necessária e lento, né? Esse é o maior problema. Desde o primeiro tempo, que o Bahia chegou até 87% de posse de bola no início do jogo, só que o Bahia estava lento. Quando você pega esse adversário dessa maneira que o Boston jogou ontem, essa bola, por exemplo, está no Pulga do lado esquerdo, não precisa passar para o Mingo dar para o Canu dá para Gabriel entregar na direita, não precisa. Está no Pulga na esquerda, Caio Alexandre aparecia sempre, dá no Caio Alexandre que tem que virar rápido, porque aí você pega o time todo do outro lado. Se deixar se armar novamente, é complicado. Então o maior problema do Bahia ontem, além da falta de motivação dos jogadores dentro do campo, foi a lentidão. Futebol hoje em dia tem que ser dinâmico, tem que ser muito mais rápido e criativo. E o Bahia não foi ontem, não culpando o Rogério Ceni a nível de escalação, né? Mas assim, o comportamento do Rogério. Aí eu estava comentando o jogo pelo Itapuã e fiz assim, no intervalo já, eu colocaria Gilberto, tiraria Gabriel Xavier e colocaria os 2 nas laterais, para dar mais essa amplitude, né, pelas laterais do campo, já que o time estava fechado pelo meio. Pronto, o Rogério botou Gilberto, só que botou Gilberto como um zagueiro, né? Um zagueiro meio ali. Não soltou o Gilberto para ajudar o Ademir, para fazer um 2 eles ali, para atrapalhar um pouco a marcação adversária. E o Bahia teve problema, e o Juba ficou na lateral, mas não conseguia também dar essa amplitude. Então foi um jogo difícil para o torcedor assistir, que o Bahia teve muitos problemas técnicos, táticos, problema de velocidade, né? Um jogo muito lento, fez outras modificações, aliás, uma modificação que eu não entendi. O técnico do Bahia botou o William José no jogo. Naquele momento do William José ali, seria muito melhor o Cauli, apesar de ter entrado mal depois, mas a gente não sabia se ele ia entrar mal ou bem. E o Cauli tem entrado bem nos jogos, fazer justiça. Então, bota o Cauli, que é um jogador rápido, né, ali pelo meio. Botar o William José para quê? Se a bola não está chegando na área do adversário, não tem sentido. Já tem lá o Lúcio. Se a bola não chegou para o Lúcio, às vezes que o Lúcio pegou na bola foi quando ele saiu da área para buscar. Então o William José não ia servir para nada, e nós falamos isso quando o Rogério apareceu lá com o William José. O William José praticamente não pegou na bola, não tocou na bola, porque a bola não chegou na área lá do Boston. Então o Cauli seria uma opção melhor para puxar essa bola do meio de campo, aqueles dribles que ele dá, rapidez, joga na vertical, e o Rogério preferiu não colocar. Depois, na entrevista coletiva, deu as desculpas, né, do campo, e não é mentira, o campo ruim, um estádio, né, histórico como esse, estádio centenário, e com o campo, né, não que o campo não dava para jogar, dava para jogar, mas sentiu o campo seco, com várias irregularidades dentro do campo, deu para perceber isso pela imagem da TV, e Rogério reclamou do campo, reclamou do time que estava todo atrás, e agora na quinta-feira aqui o Bahia ganha o jogo. Eu acredito que o Bahia ganha o jogo, porque o time é muito fraco, volto a dizer, o time não tem iniciativa de uma saída de bola, de um toque legal, não tem. Aqui o time vai sentir, porque os jogadores são jovens, mais da metade dos jogadores titulares tem entre 19 e 24 anos de idade, com quase 50 mil torcedores no estádio empurrando o Bahia. Isso incentiva inclusive os pontas que vão precisar jogar e não jogaram bem ontem, tanto Pulga quanto Ademir. Então eu acredito que o Bahia aqui passa por esse time e vai se classificar para a fase de grupos
do Campeonato Libertadores. Seria um desastre, né? O Bahia não passar por esse time. Aliás, foi muito criticado nos programas ontem à noite. O Bahia, a postura da lentidão, do muito toquinho para o lado, sem ser agudo, sem ser vertical, mas pode mudar no jogo da próxima quinta-feira. Gente, só uma notícia, o Bahia fechou com a Puma, viu? Já está tudo certo, no final desse mês, parece que dia 28, contratou até o ator Luiz Miranda para fazer a estreia, né, da Puma no Esporte Clube Bahia. Então tá aí, vocês que perguntaram sempre sobre o novo patrocinador, material esportivo do Bahia, vai ser a Puma já a partir desse final do mês de março. Grande abraço a todos, Deus abençoe, não esquece de deixar o like aí, ajuda o nosso canal.